Mais um SACast aqui para você. A gente vai falar hoje sobre um assunto que está aí nas redes sociais, em todo lugar. Quando a gente fala sobre vendas, estão falando muito sobre IA também. E a gente está com uma especialista em vendas humanizadas. Mas ela está preocupada que de repente vai dar ruim. Vai dar ruim, Priscila? A venda Não, humanizada vai acabar e a IA vai dominar o mundo, é isso? não de jeito algum. A não ser que a pessoa que seja fã de usar a IA como bengala, né? Aí não tem como. Mas aquilo, jamais a venda, a IA vai substituir isso aqui. Jamais mesmo. O olho no olho, o ser humano, ele nunca vai Exatamente. A conseguir ser. percepção, a estratégia. A IA ainda não consegue pensar de maneira estratégica. Então não tem como, gente. O contato, né? Eu vi até um vídeo do Flávio Augusto essa semana, ele falando que por mais que a gente tenha a IA como ferramenta, Wallace, ela jamais vai substituir um ser humano que tem que manipular a IA. Sim. A gente está num cenário hoje, eu estava conversando com uma pessoa mais cedo, eu sei que tem a idade parecida com a minha, tu passou por isso. A gente pegou ali curso da Microlins, na época ali do começar SOS SOS computadores. computadores, a informática começando, e a gente tinha uma sensação que era uma sensação muito de, o que que vai acontecer? Teve aquele 2000 quando virou ali de 99 para 2000, pô, os computadores vão explodir do mundo Bug do inteiro, milênio. o bug do milênio. E hoje a gente está também nesse cenário, né, onde Uhum. a inteligência artificial está chegando cada vez mais forte e dá essa sensação de, pô, o que que vai acontecer a partir disso? Mas tua resposta já foi muito pertinente. A estratégia por trás, será que vai acontecer de ter uma pessoa que domina bem a IA e é essa que vai ser bem-sucedida? Vai ter essa necessidade? Com certeza. Com Isso, certeza. A gente está nadando nesse sentido. Hoje, por exemplo, eu uso IA. sim. Nos meus posts, na minha estratégia, eu até brinco que é o meu estagiário favorito e nele eu posso dar esporro que eu não recebo processo. Não Muito recebo bom, muito processo por bom. assédio moral. Porque ele erra também. Eu já peguei vários equívocos da IA. Teve um que foi gritante. Agora, por exemplo, as associações de proteção veicular, falando do teu mercado, né? Sim, Tá sendo regulamentada pela SUSEP. sim. Mas há um ano atrás ainda não era. Aí uma vez eu pedi a IA para fazer me ajudar a criar um script ali para mostrar para os meus mentorados dessa empresa que eu dava mentoria. Aí ela vai e me solta que a proteção veicular era regulamentada pela SUSEP. Aí Ih, rapaz. eu mostrei para eles, eu falei, aqui, ó, como é que ela erra. Aí eles, mas não tem nada a ver. Eu falei, E é errou. um erro grave, né? E é um erro Naquela grave. Aí época, bem imagina se grave. você pega um Ctrl+C, Ctrl+V e vai, como a gente vê muitos fazendo. Recentemente, eu fui dar um treinamento numa empresa da indústria farmacêutica que Aham, importa remédios baseados em cannabis, né, para pessoas que têm doenças sim. crônicas. Eu montei o treinamento, eu pedi a IA para montar o treinamento, aí vim mostrando o conteúdo para eles. E eu fui clara com eles, olha, claro que tem minha expertise por trás, eu vim validando, mas eu pedi para ela adaptar o meu conteúdo à necessidade de vocês, porque ela conhece o mercado de vocês, eu Uhum. ainda não conheço. Daqui a pouco, o próprio supervisor, Priscila, esse tipo de abordagem para fechamento para o cliente a gente não pode usar. Era até aí garantindo que o cliente teria resultado. E como ainda é um estudo, era possibilidade. Aí eu virei para eles e falei assim: então eu vou redimir minha culpa e vou mostrar para vocês que a gente não deve usar a IA no sentido de achar que ela sempre é a dona da verdade. Sim. Você tem que corrigir. Sim, ferramenta, é como um computador que Exatamente. você não dá para considerar que ele vai fazer tudo sozinho, que ele vai, na verdade, tem que ter um humano por trás fazendo a Exatamente. coisa funcionar. Quero deixar já um recado aqui para a gente começar. Vou te dar aí 10 segundos para você curtir esse vídeo, porque vou te falar uma coisa: a entrega da Priscila aqui hoje, você vai se surpreender. E outra coisa, ó, compartilha já com pessoas, empresas, pessoas que têm ali um negócio, às vezes, uma clínica menor, 3 funcionários, 5 funcionários, 10, 20, 30. Manda para essa galera, porque esse conteúdo aqui hoje, a gente vai falar muito sobre o processo de vendas, como você pode fazer isso de forma bem humanizada, que é a especialidade aqui da casa. Priscila, a gente nem te apresentou de forma devida. Priscila Ferreira, especialista em vendas humanizadas, tem aí todo um trabalho já de alguns anos, a gente já Uhum. se conhece já há um bom tempo, já sei, Sim. já inclusive já contratei o trabalho dela, posso falar de carteirinha. Fala um pouquinho de quem é a Priscila, qual é a entrega de hoje em dia, e a gente começa por aí. Vamos lá. Inclusive, tem depoimento lá no meu portfólio. Opa, e faço outro com certeza. Vamos lá. Bom, eu sou a Priscila Ferreira, sou Master Trainer e mentora de vendas humanizadas. Eu hoje mentoro times comerciais de atendimento e também empreendedores que percebam que precisam alavancar seus resultados. O meu trabalho, né, desde sempre, é muito pautado na mentalidade comportamental,
E isso é uma coisa que os vendedores me sinalizam muito, sabe, Wallace? Poxa, poucas vezes a gente vê um treinamento que se importa com a gente. Geralmente o treinamento vem com técnicas e técnicas. Sim. O olhar estratégico que o vendedor precisa ter para ser intencional na tratativa dele com o cliente, para ser um consultor de vendas, um consultor que vai apontar ali a solução para o cliente. Não é aquele estigma que a gente vê muito, né? O vendedor contra o cliente. Não. É o vendedor ao lado do cliente contra o desafio que o cliente está vivendo. O pessoal Sim. fala muito dor. Eu falo, não, dor nos joga para baixo. Desafio nos impulsiona a alavancar ali, a ser uma pessoa melhor, ser a nossa melhor versão. E, claro, também tem a questão das técnicas, né? Uso muito PNL, DISC, e as técnicas mais modernas no mercado ligadas a vendas consultivas, porque é um processo muito mais assertivo. Você conduz o cliente através de perguntas, você lê esse cliente de maneira estratégica e você mostra para ele que você está ali não para apenas vender, mas sim para construir com ele um relacionamento de médio e longo prazo que vai gerar resultados para ambos. Quando você fala de venda consultiva, a gente pode falar que qualquer venda ela pode se transformar numa venda Com consultiva certeza. ou tem mercados que isso não funciona? Não, com certeza. O Philip Kotler, pai do marketing, ano passado, eu até falei no nosso workshop lá, saiu uma reportagem dele na Exame, fez um ano agora em junho, Legal. que ele falou da morte dos 4Ps, né? Preço, praça, produto, promoção. Hoje a gente está na era dos 4Cs, onde o centro é quem? O cliente. Que Ainda legal. mais com a IA, cara. Quem não entender que, opa, ou eu uso a IA como uma ajuda, o meu estagiário favorito que eu posso dar esporro e não vou receber um processo, para isso, esquece, cara. Você não, Sim. hoje o mercado está muito avançado, a informação está aí para quem quiser ver. A pessoa vai, eu quero comprar um copo com guaraná, deixa eu ver se esse copo aqui de acrílico é o melhor. A pessoa vai lá e consulta a própria IA, o Google, para ver se aquilo ali é válido. Então não adianta mais a conversinha. Hoje, então, ser consultivo é uma necessidade para sobreviver no mercado, né? Para ser um Exatamente. diferencial ali, para a pessoa te escolher. Porque se ela Exatamente. pode comprar na Amazon, ela não precisa ter ou ter alguém atendendo ela. O Exatamente. que pode ser o diferencial é ter alguém dando Hoje nós suporte. temos dois tipos de vendedores, Wallace, e as pessoas precisam entender isso. O tirador de pedido, que vai ser Uhum. substituído pela IA, lamento, mas vai, Ele já estava sendo substituído por consultores, né? Agora, mais ainda, tem a com IA a ali para IA. acabar com ele. Ou um consultor. O consultor ele tem que ter aquele olhar estratégico, ele tem que entender, cara, quem é o Wallace? Como eu consigo ajudar o Wallace hoje? Como eu faço a minha comunicação hoje? Ser mais persuasiva para o Wallace entender que eu estou aqui não apenas para vender um copo para ele, mas para facilitar a experiência dele. Sim, É a área da experiência. E a gente fala sobre o quê? Emoção. Será que a perfeito. IA já entende tanto sobre emoção assim? Nem de perto, né? Esse Ser é humano o. tão complexo do jeito que é? Nem a gente Nunca. entende ainda das nossas emoções, Né? diga lá. O... Quando a gente fala num cenário de uma empresa, eu sei que você já atuou em várias. Tu tem um case assim que você possa falar para a gente? Olha, quando eu cheguei naquele local, tinha esse estado e a gente conseguiu levar para um local totalmente diferente do que a gente Eu esperava. tenho uma associação de proteção veicular que é até concorrente da sua, que eu fiquei lá Sim, quase um ano dando mentoria, tanto que a minha mentoria foi, né, renovada. legal. Que acontecia? Eu chegava lá, o consultor pegava um texto desse tamanho imenso e disparava para o cliente naquele. Era aquele subconsciente, né? Aquele inconsciente de, poxa, passei todas as informações para o cliente. Ao invés de perguntar para o cliente qual era a necessidade dele e passar as informações em cima da necessidade do cliente. Aham. E aí, olha o problema. Aí eu olhava aquilo assim, aí vinha aquele leia mais, que uma das coisas que eu faço quando eu mentoro equipes é acompanhar as tratativas. Aí eu olhava aquilo assim, aquele bloco de texto, aquele raio, leia mais, que eu até brinco, né, nos treinamentos de WhatsApp. Cara, isso aí não é de Deus não, porque quem que vai ler aquilo ali? Vou Sim, perder meu tempo? Nem o cliente. não tem como. Aí eu olhava aquilo assim, aí eu, por que você tá mandando esse texto imenso? Não, porque estão todas as informações ali pro cliente. Eu falei, tá, mas ele perguntou isso para você? Eu falei, então você só vai responder o que o cliente perguntar. Se você fizer isso aqui, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te ignorar, porque você está fazendo ele perder o tempo dele. E tempo hoje é dinheiro, como sempre foi. E cada dia vai ser mais. Sim. E com isso a gente conseguiu ali subir os resultados, né? Eu recebi um elogio deles. Em 4 meses de mentoria, a gente aumentou, acho que foi em 20 ou 30%, Pô, que a quantidade de bacana. vendas do período anterior. E nós tivemos ali a mentoria estendida. Que bacana. O,
quando o empresário, né, o empreendedor, o empresário que está ali com uma equipe, e as coisas, ele consegue gerar lead, ele contratou um bom gestor de tráfego, as coisas estão acontecendo, o lead está chegando. Qual é o ponto de atenção que esse empreendedor tem que ter e porque eu sei que é difícil ele conseguir ter esse olhar que a Uhum. Priscila tem, de entrar na operação e conseguir estar ali verificando tudo. Quais são os pontos de atenção que mais você vê o empreendedor errando, principalmente nessa relação com a equipe, nessa parte comercial entre os processos? O que você vê aí que é o grande erro aí no mercado? Primeira coisa é a questão da falha de comunicação, Wallace. Sabe aquela coisa do vale mais o que eu falo e não o que você entende? Uhum. Uma coisa que eu falo muito com os empreendedores: passou uma instrução para o seu colaborador, no final você vira para ele e pergunta assim: o que você entendeu sobre o que eu te falei? Ele vai repetir o que chamou a atenção dele. Sim, Ali você vai identificar o que falhou, porque a gente não registra tudo que a gente ouve. claro. Impossível. E aí você vai chamar a atenção dele: ó, isso aqui é um ponto de atenção que você não prestou atenção. Com certeza a pessoa vai se ligar mais naquilo. Isso é uma coisa. Outra questão também é muito importante a cultura do feedback. Eu tenho uma atuação, né, paralela como headhunter, hoje não tão intensa, mas, né, até hoje de vez em quando eu pego alguns processos para fazer, em que o que eu mais escuto dos empresários é a falta de atitude dos colaboradores. Inclusive, numa moderação que eu fiz numa palestra recentemente no Jockey, o pessoal veio abaixo. Sim. E aí eu falei: pessoal, agora vamos ver o outro lado da moeda, porque toda moeda tem dois lados. Quando eu chego para um colaborador e pergunto qual o maior problema, entre aspas, do seu antigo líder, é a ausência de feedback. E aí, qual é o real problema? Comunicação. Tem Comunicação. que ter a cultura de toda semana, 10 minutos, não precisa ser mais do que isso, 10 minutos. Avaliar a semana anterior e já gerar expectativas do que você espera naquela semana, com Sim. a equipe, 10 minutos. E fazer um a um com o colaborador, que seja mensalmente, que seja bimestralmente. Eu tenho cases de equipes que performaram mais depois que o gestor começou a fazer isso. Porque a É, equipe começou a se sentir o quê? Validada, acolhida. além de ter uma reunião com a equipe, fazer um a um, Um a um. entender ali quais são os pontos de melhoria de cada um, conseguir dar um feedback Mas não individualizado. é aquela reunião de, ó, Wallace, você tá errado, você errou nisso, você errou naquilo. Eu até brinco, gente, não é assim. É amaciar o boi para depois enfiar o espeto. Começa sempre o quê? Elogiando. Claro que a pessoa tem alguma coisa positiva. Então mostra ali: olha, você abordou bem os leads, você deu qualidade de atenção, você gerou rapport, você mostrou o valor e como nós conseguimos ajudá-lo, mas você precisa evoluir dessa forma. O que você Perfeito. hoje pode fazer para evoluir? E aí se coloca à disposição. Olha o monge executivo que nos ensina como líder, né? Que a gente tem que ser um servidor da nossa equipe. Livro maravilhoso, aliás, né? Maravilhoso. Cada vez que eu leio esse livro, eu tenho uma percepção diferente. Acho que eu já li umas 3, 4, 5 vezes. Legal. E aí você chegar e entregar para ele ali o que ele precisa fazer para evoluir, dar ferramentas para ele. Esse colaborador dificilmente não vai ficar grato para você, por você ou para você, enfim, para a vida toda. Não tem como. Isso muda a perspectiva, né? A parte comercial, eu sinto muito dessa questão que tem que ter esse tato, essa proximidade, porque hoje é valorizado esse mercado. A pessoa que é bom no comercial, ele pode ir para qualquer empresa, Sim. todo mundo está catando gente boa de comercial. O que pode fazer a diferença é realmente isso, essa pessoa que está ali na equipe, ela respeitar aquele líder, ver o propósito que tem dentro da empresa, se ver como alguém de valor dentro daquele cenário. É esse o caminho, então, Eu né? acho, com certeza, até porque a gente está com uma geração Z aí que cada Ah, dia mais valoriza isso. É uma geração extremamente desafiadora. Você hoje tem 4 gerações no mercado de trabalho. Você tem os acima de 50 anos, vocês têm o 30, 40, tem a geração Z, tem vários. E aí, como é que você lida com essa diversidade de gerações? sim. Tem que entender que é tudo um grande quebra-cabeça e que as peças têm que se encaixar. Eu vejo assim, a geração Z que tem. Ele nasceu, tem o Tigrinho, tem futebol ali para ele apostar, tem um monte de opção na internet para ele fazer. Então, para ele sair de casa para trabalhar para alguém, realmente tem que fazer muito sentido, né? E todos nós somos movidos por um porquê, Wallace. Você já reparou que as pessoas que têm um porquê, têm um propósito, são as que mais engajam? Sim, muita Então, é coisa. esse o porquê que o líder tem que despertar no seu liderado. Por que você está aqui trabalhando? Você não tem que trabalhar pela empresa, você tem que trabalhar por você. O seu trabalho é uma ferramenta, é um instrumento para você alcançar o seu objetivo. Legal.
Vamos voltar um pouco mais para Priscila, a questão da venda humanizada, falando um pouco desse processo. Quando chega ali a mensagem, vamos para a prática aqui. Uhum. Chegou o lead e aquele lead mandou um oi, começou uma conversa com você, e aí ele começa a conversar, parece interessado e sumiu. Eu passo raiva toda hora, eu sei que você tem solução para isso. Me fala, Priscila. A gente manda um emoji de uma bala ali, de um tiro. Faz o quê? Faz o quê? Liga, manda sinal de fumaça. Me Fala. liga! Não, mas fala para essa câmera aqui, deixa esse recado pro pessoal que ninguém tá entendendo como resolver isso, não. Primeira coisa, tem um emojizinho lá no WhatsApp que é você com a mãozinha só pro alto. Manda esse emoji aqui. Isso aqui significa, preste atenção no que eu tô falando. Inclusive, o Wallace, toda vez que eu mando pra ele, ele me responde de imediato. Mas se acontece, Funciona. funciona. Mas assim, Priscila, nem sempre funciona, vamos falar a verdade. Claro. Uma coisa que eu sempre falo, venda é estratégia, é tentativa e erro. Não existe fórmula mágica, não existe gurulândia. Gurulândia é só no mundo dos gurus. Que a gente tá falando o quê? Vida real. Sim. Entendeu? Então, assim, eu muitas vezes mando ali o emojizinho, o cliente ainda assim me ignora. Eu chego lá e mando uma mensagem para ele: olha, eu entendo que de repente não seja o seu momento, mas como o meu interesse aqui, o meu intuito é te ajudar, eu vou te mandar um link aqui com material meu que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu mando um link de uma palestra, eu mando um e-book, eu mando alguma coisa. Aguardo mais uns dias. Se nem assim ele me manda, né, sinal de fumaça. Eu pego e encerro. Eu não fico com aquele lead ali no meu CRM boiando. Eu fico, olha, de repente não é o seu momento, mas eu estou aqui à sua disposição. Priscila, depois eu descarto o lead. Não, você vai botar ele de volta no teu topo de funil. Tem uma pesquisa da ClickFunnels, que hoje é autoridade em marketing digital lá nos Estados Unidos, que ela diz que um lead você só descarta após 2 anos. Eu tenho vários clientes que fecharam negócio comigo depois de 9 meses, 1 ano. Sim. É o tempo dele. Mas estou ali, ó, trabalhando. Nunca é descartado até receber um não, eu realmente não quero. A partir disso, ainda assim pode ser convertido em algum Em momento, algum né? momento. Bota ele no Pode. topo do funil, manda uma mensagem de alguma coisa. Poxa, eu sei que você gosta de pipoca. Olha o que eu descobri sobre a pipoca aqui. Um abraço. Fala nada sobre venda. O cara já vai te olhar meio de frente. Poxa, ela podia estar falando aqui alguma coisa para me vender e tá mandando um vídeo falando sobre pipoca, porque eu comentei com ela na qualificação que eu gosto de pipoca. Ele já vai te olhar diferente. Você não vai ser aquele vendedor commodity, o Sim. tirador de pedido. Uma coisa também que eu vejo muito comum é a pessoa ter uma perspectiva de ter um resultado, mas ela não tem noção dos números dela, né? Ela acha assim, eu vou falar com 3 pessoas aqui e eu vou fechar 2. É assim que funciona. Melhor dos mundos quando isso acontece. E ela deu sorte 2, 3 vezes ali e ela acha que é isso, que o cenário dela é esse, que é isso que vai acontecer. Você vê isso acontecer nos vendedores que você já deu treinamento? Vê um pouco dessa falta de noção do que é um funil de vendas, do quanto que é a taxa de conversão daquela pessoa? Uma bronca que eu tenho é quando a pessoa fala assim pra mim, eu quero vender, eu quero faturar muito esse mês. Aí eu, tá, muito. O que que é muito pra você? Muito quanto, né? Aí a pessoa fica me olhando já meio assim. Eu falei, olha só, já vou começar te explicando a diferença entre fato e significado. Exemplo, fato, o Lula é presidente do Brasil. É um fato. Contra Aham. fatos, não há argumentos. Significado. Para uns foi uma benção e para outros foi um terror. Depende Não, de cada não, um. depende da minha visão, do meu Sim, óculos, né? O sim, meu óculos não serve para o Wallace, nem o do Wallace serve para mim. Então, cada sim. pessoa enxerga com uma ótica. Quanto mais específico a gente tem essa meta, tem essa métrica, mais, você concorda comigo que mais facilmente você vai atingir um resultado? Com certeza. Eu tenho um método que eu uso na minha mentoria, que na primeira sessão de mentoria eu já defino o quê? Qual é a tua meta, quem é você, onde você está, qual é o passo a passo que você vai seguir para atingir essa meta. Sim, Tudo de maneira bem específica dentro do Smart. E quando eu falo em tempo, Wallace, eu não falo só, eu não aceito resposta do tipo, no final do ano, final do mês. Final do mês, quando? Data. 25 de julho de 2025. Hora. Caramba, Priscila, até a hora. Quanto mais específico você for, mais você vai engajar para encontrar esse resultado. o próprio cérebro da gente vai conseguir, né, achar ali caminhos, fica muito mais claro, né? Quantos contatos você tem que fazer para fazer uma venda? Contato frio.
Quando a gente fala de prospecção fria, né? Que para mim é a Sim. treva na venda, é prospecção fria. Porque você atira Adoidado até adoidado achar até alguém. achar alguém. Qual é a melhor prospecção? Que eu sou fã. Usa a tua base de clientes, teus clientes estão ali. Quando a gente trabalha a nossa base, o brasileiro tem muito dentro dele essa questão da cultura da indicação, Sim. né? O Wallace validou o Joãozinho para mim. Então, se o Joãozinho vacilar comigo, eu vou em cima do Wallace, porque é o Wallace que me indicou. Sim. Tanto que tem pesquisas que apontam que você fecha no mínimo ali 89% das indicações. Quando é indicado, faz total diferença, né? Vem ali Teu referenciado, trabalho é muda tudo. negociar, porque o cliente já vendeu para você. Você reduz o tempo, você reduz o gasto de energia. Sim, é uma outra visão. O, dentro do processo de vendas, o que que você mais vê acontecer ali nessa conversa do WhatsApp? São erros muito comuns. Você vê aí com os vendedores. Pode trazer 3 errinhos aí pra gente? Primeiro, encher o cliente de informação, como eu falei ainda há pouco. Achar que tem que despejar um monte de informação e que o cliente vai ter paciência, tempo para ler aquilo tudo ali. Segundo, não buscar fazer uma conexão com o cliente, um rapport básico. Exemplo, o cliente está tratando com você em texto, responde em texto. O Legal. cliente mandou áudio, responde áudio. Lembrando, sempre repetir os pontos, né, ou termos que o cliente use ali na tua tratativa. Sim. E terceiro, ficar toda hora mandando mensagem. Sabe, sem relacionamento. Do nada, eu tenho uma promoção hoje, eu vou lá e vou disparar para minha lista de contatos. Cara, quem gosta de receber panfletagem digital no WhatsApp, gente? Vai pro relacionamento. Bom dia. Oi, Wallace, tudo bem contigo? Olha, eu estou com uma oportunidade aqui. Se fizer sentido para você, eu compartilho contigo. Eu despertei o que no Wallace? Curiosidade. O Wallace vai interagir comigo. Agora, quando eu mando uma promoção do nada, o Wallace, caraca, mais uma propaganda da Priscila. Daqui a pouco o cara tá me ignorando. Eu tenho pessoas no meu WhatsApp que eu ignoro porque só fala de propaganda. Eu nem É, abro. é complicado, né? Eu tenho uma pessoa na família que não é nem propaganda, mas me manda vídeo, é bom dia, e aí vem o vídeo do Lula, aí vem o vídeo do Bolsonaro, que eu já nem sei mais o que ele tá me mandando, mas continuo amando mesmo assim. Priscila, a gente está indo para o final. Eu queria te ouvir. Como é que faz para essa pessoa que está aqui vendo a gente para contactar a Priscila? Como é que é o processo ali? Ela marca uma reunião com você? É o WhatsApp? É você mesmo que atende? Como é que funciona? Então, essa pessoa pode entrar em contato através do meu site, empreendologoexisto.com.br, do meu WhatsApp, 21 971288810. Eu gosto sempre de agendar uma reunião para entender a necessidade da pessoa e o nível de urgência. O que acontece muito, a pessoa, eu quero um treinamento, mas não é para agora, é para o final do ano. Hum, Eu tenho que deixar tudo organizado. Eu tenho que entender ali o porquê da pessoa, como está o momento dela, o momento da equipe, para em cima daquilo ali apresentar um projeto. Eu faço todo um projeto para legal. atender a pessoa e uma proposta de acordo com a necessidade dela. E aí a coisa acontece, né? Então você falou teu Instagram também? Empreendo RJ, só falei o site. Por favor, Instagram, a galera gosta Mas de tem lá no achar. site. Legal. Mas vamos deixar aqui também na descrição desse vídeo o Instagram da Priscila e todo o contato ali para a gente conseguir ter o máximo de assertividade aí para o pessoal falar com você. Agora uma perguntinha. Você tá, posso com todo carinho chamar de dinossauro, né? É dinossauro do Gravei o empresário do primeiro SA. podcast da SA Cast. Primeiro podcast estreou o Tá SA lá, Cast. tá Estreou, lá. está a prova lá. E assim, eu sou muito grato pela sua vida, pelo quanto você sempre colaborou, contribuiu. E é uma pessoa que várias vezes, até hoje, né? Priscila, aqui me ajuda aí. Ah, Márcio, paro aqui, eu vou te ajudar, vamos fazer. Gratidão por tudo isso, de verdade. Você é uma irmã, é uma pessoa que a gente realmente tem muito carinho. Mas eu queria que você falasse, pro pessoal, como é que é a tua experiência dentro do Empresários S.A.? Como é que tem sido desses anos todos, né? Como é que é para Inclusive, você? você foi homenageado no meu Instagram pelo Ink Club, né? Que foi que trouxe o movimento do Netweaving para o Brasil. Eles pediram para que eu referenciasse alguma pessoa ali. Eu falei, cara, quem eu acho que eu mais ajudei foi o Wallace da Empresários Ah, S.A., que porque eu faço esse legal. movimento lá com o pessoal. Honrado. Wallace, uma coisa que eu acredito muito no networking é que a gente não tem que só vender. Quem Uhum. chega só com essa mentalidade, cara, eu falo com tranquilidade, você tá nadando no raso, meu amigo.
tem que chegar com o movimento a intenção de ajudar. Eu faço parte, se você olhar meu WhatsApp, ele acho que tem mais de 200 grupos de networking que eu faço parte. Então, sempre que alguém chega e pede, por exemplo, eu quero alguém que trabalhe com proteção veicular. Olha, eu tenho uma pessoa aqui que é especialista, trabalha há vários anos, eu já faço a ponte. Eu mando a mensagem para a pessoa, já pego o contato dela e já aviso, o Wallace vai entrar em contato com você. É fazer essa integração, entender que você não tem que jogar só o seu jogo, porque sozinho a gente chega até longe, mas concorda que em time a gente chega numa distância muito maior. Muito mal. Então, assim, quem está aqui hoje dentro da Empresários S.A. e já pegou esse feeling, tanto que a gente tem as esferas. Eu, sexta-feira, Wallace, eu não marco, dificilmente eu marco compromisso, porque eu sei que eu tenho 6 horas da manhã sabatina e às 9 horas a esfera que eu lidero com a Paty Viana, né? Marketing comercial. E aquele momento ali é a nossa troca, é o nosso bate-papo entre os membros. Então, é algo assim, muito mais profundo, é algo que me orgulha muito. Você sabe que eu faço parte de outros movimentos de network, até lidero um, já fiz parte de outros, mas ver a evolução nesses 3 anos da Empresários S.A. e saber que eu faço parte um pouquinho dessa história, é algo que me orgulha muito. Quantos amigos eu fiz ali dentro? Mais do que clientes. Se você, Priscila, quantos negócios você fez ali? Vários. Mas a quantidade de amigos que eu tenho ali, de eu poder ligar e falar, cara, tô precisando de ajuda. Vambora, agora. Vamos desenrolar. E eu também faço da mesma forma. Eu acho que é uma via de mão dupla. Não pode ser só eu me dou bem em detrimento do outro. Não. Aqui nós nos unimos, nos damos as mãos e vamos agregar e vamos ajudar. Que legal. É um depoimento que fica para você que quer entender um pouquinho mais sobre network, realmente esse sentido de colaborar que muita gente não tem, acaba dentro de um movimento desse, você acaba se adaptando e tendo que fazer. Muito Que meu ego, isso, minha vida, cara. Meu Deus! e isso é muito legal. E aí eu quero deixar aqui para você um convite. Você que é de qualquer local do Brasil, você que é do Rio de Janeiro, pode fazer parte do Empresários S.A., participar de uma reunião em algum momento, até de uma reunião online, para você conseguir ter ali um momento de network, você entender como é que é o movimento, como é que acontece, quais conexões interessantes ali para você, e a partir disso, entender um pouco mais se faz sentido dentro da tua estrutura do que você tem hoje, o Empresários S.A. Eu posso dizer que network cada vez mais, ainda mais com o que a gente falou aqui de inteligência artificial, vai ser ainda mais necessário, porque muitos golpes vão acontecer, as pessoas Sim. vão ficar ainda mais inseguras, e quanto mais referências você tiver do seu lado, melhor ainda para você conseguir crescer e se desenvolver. E aí tem um ponto importante. Nós temos vários canais de vendas, né? Nós temos ali tráfego pago, temos o Instagram, temos várias formas de você ter captação de lead. Mas o network é o único canal que desenvolve você e a sua empresa também. Então vem para cá, vem conhecer um pouquinho mais do Empresários S.A., deixa esse convite. E Com você, certeza. Priscila, tem alguma palavra final para o nosso público hoje? Eu tenho uma palavra, eu tenho uma frase do Charlie Chaplin que eu amo. Eu sou cristã, não posso tatuar, né? Fazer tatuagem, mas ela diz que o mundo é muito belo, a vida é muito insignificante. Perdão. A vida é muito bela para ser insignificante e o mundo pertence a quem se atreve. Então a gente Legal. tem que se permitir, até porque a gente não pode esperar, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Entendeu? Errou, faz igual eu acabei de fazer aqui agora. Vai lá, corrige e vambora. Você não é um erro, o erro não te define. E é isso. Amiga, mais uma vez, gratidão por tudo. E fica aí mais um SA Cast para vocês. Manda para o máximo de pessoas, estou contando contigo. Vamos avançar, deixa seu comentário aqui embaixo e tamo junto. Gratidão. Show!